Dupla tentativa de feminicídio é registrada em Rio Claro. Mãe e filha foram esfaqueadas dentro de casa. Ela estava ensanguentada, só perdendo muito sangue, gritando, alterada. Equipes de Rocan conseguiram prender o acusado ainda na cena do crime. Ele era namorado de uma das vítimas. Segundo o informado, toda a situação se deu decorrente de uma briga entre ele e a namorada. Na delegacia, o acusado não quis dar declarações. E se negando o conduzido a prestar depoimento no interrogatório, que é direito seu, acabei decidindo por ratificar essa prisão em flagrante. Fora de casa, o Rio Claro empata com o Juventus pela segunda rodada da Série A2. Já o Velo Clube encarou o Corinthians, teve chance, mas acabou saindo sem vitória em partida que aconteceu fora de casa. Eu, sinceramente, não posso reclamar absolutamente nada. Hoje, mais uma vez, dos meus atletas. Que fazer o jogo que esses caras fizeram aqui dentro hoje, volto a falar. Vamos assistir os outros jogos, os times pequenos aqui contra o Corinthians, vamos ver. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 e o Rio Claro Notícias já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando de violência. Infelizmente, 2 mulheres foram esfaqueadas em Rio Claro na noite de sábado. O acusado tentou matar a namorada e a sogra em uma residência no Jardim Bela Vista. Mas, em uma ação rápida de equipes de Rocan, o autor desta dupla tentativa de feminicídio foi preso em flagrante ainda na cena do crime. Confira a reportagem. Ela estava ensanguentada, só perdendo muito sangue, gritando, alterada. O relato é de uma testemunha que prefere não ser identificada. Ela conta que chegou no local logo após o crime e encontrou as vítimas esfaqueadas e com muito sangue. Eu estava lá fora com a minha avó, com meus familiares, né? Quando ele estava tentando colocar um dos cachorros da vítima, no caso, pra dentro da casa, que tava com um pedaço já de madeira, querendo catar o cachorro, até que ele entrou, ficou aquele silêncio. Em cerca de 1 minuto, 2 minutos, começou uma gritaria, mas como é frequente a vítima e ele ter essas brigas, a gente achou que era mais um dia normal, né? Aí até que os vizinhos do fundo conseguiram escutar, gritando socorro, ajuda minha mãe. E em seguida um parente dela chegou, conseguiu abrir o portão pra gente, conseguiu segurar o agressor até a chegada da viatura. E foi quando eu vi uma das vítimas vindo até o portão toda ensanguentada. A casa onde a dupla tentativa de feminicídio ocorreu fica no Jardim Bela Vista. Os cômodos estavam revirados e com muito sangue. No local, o indivíduo tentou matar a namorada e a sogra. A hora que eu cheguei lá, uma das vítimas estava deitada no chão também, bastante ensanguentada. E fiquei ali com elas até a chegada da viatura, a chegada dos socorristas. E ele também, assim que a viatura chegou, já conseguimos pegar ele, né, para ser apresentado. Com uma ação rápida da equipe de Rocan, foi possível prender o acusado ainda na cena do crime. Os policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados. As equipes elas foram acionadas via Copom para averiguar essa solicitação, em que o namorado teria esfaqueado a namorada e a sogra. Pelo local, a primeira equipe a chegar foi a Rocan e conseguiu deter o indivíduo já. Na chegada das viaturas, ele se entregou. Segundo o informado, toda a situação se deu decorrente de uma briga entre ele e a namorada. E por conta da briga, ele tinha alguns ferimentos. Por isso, ele foi apresentado na UPA da 29, onde ele passou por procedimento médico. Posterior, foi conduzido para a delegacia de Rio Claro. As vítimas estavam dentro da residência, os vizinhos que foram os solicitantes da ocorrência. E tentaram apaziguar a situação, porém, tudo foi resolvido quando a polícia chegou no local. As vítimas receberam os primeiros socorros pelos próprios policiais ainda na casa. Com a chegada das demais viaturas, a gente verificou o estado de saúde das vítimas e verificou que elas estavam com diversas perfurações e apresentando bastante sangramento. Então, a gente realizou primeiros socorros nas vítimas, conseguimos tampar os primeiros ferimentos até a chegada do SAMU. Com a chegada do SAMU, as vítimas foram socorridas para o Hospital Maria de Lourdes, onde iniciou os procedimentos. Segundo informações do setor policial, o acusado já tinha uma outra passagem por violência doméstica e agora agiu com muito mais violência. Ele foi levado para a delegacia, onde foi apresentado. O delegado de plantão colheu os depoimentos e manteve o autor preso.
Foi apresentado pela Polícia Militar, já com o indivíduo conduzido, preso em flagrante pelos policiais lá no local. As duas pessoas foram encaminhadas ao hospital em estado grave e, realizado a oitiva aqui dos policiais e se negando o conduzido a prestar depoimento no interrogatório, que é direito seu, acabei decidindo por ratificar essa prisão em flagrante. Representei também pela prisão preventiva, então significa que a expectativa da Polícia Civil é que esse indivíduo permaneça preso enquanto ocorrerem as investigações e também no decorrer do processo. O indivíduo escolheu permanecer em silêncio, ele estava bem alterado no momento que os policiais o abordaram, parecia estar em um aparente surto, portanto, não foi possível identificar nenhum tipo de motivação nesse momento em relação ao ocorrido. E ainda na madrugada de domingo, o delegado se deslocou até o hospital para conversar com as vítimas e formalizar os relatos. A Polícia Militar realizou ali os primeiros socorros até a chegada do resgate e que foi fundamental para que essas vítimas estivessem em uma condição de serem levadas ao hospital ainda com vida. Assim que eu cheguei aqui, né, para depor, ele estava aqui com os policiais, sentei ali para aguardar, ele passou por mim e pediu desculpa. Ele pediu desculpa, ele falou me desculpa e entrou. E você falou o quê? Imperdoável, não tem desculpa. É uma situação triste, bem complicada. Então você ouviu aí na reportagem o relato da Polícia Militar, da Polícia Civil e de uma testemunha que chegou no local assim que o autor, tinha desferido esses golpes de faca contra as duas mulheres. Então, na reportagem também o destaque para essa ação rápida, tanto dos vizinhos quanto das equipes de Rocan, que chegaram ali e prenderam esse acusado, as equipes do SAMU também, que chegaram rapidamente e conseguiram levar com vida essas pessoas até o hospital. E também parabéns à Polícia Civil, ao delegado que manteve essa prisão em flagrante. E não só isso, viu? Solicitou também a prisão preventiva. Isso significa que, se for concedida pela Justiça, o indivíduo fica preso por tempo indeterminado durante essas averiguações, essas investigações. E também, como você viu na reportagem, o indivíduo já tinha uma passagem pela Lei Maria da Penha, inclusive de violência contra a própria sogra. E dessa vez acabou esfaqueando a namorada e também a sogra. As vítimas foram levadas para o hospital, então, na noite de sábado, e durante a madrugada, já de sábado para domingo, o delegado esteve lá no hospital para colher os depoimentos dessas vítimas, elas que já tinham passado por cirurgia e estavam em observação. Nós vamos continuar acompanhando este caso. E uma equipe de Rocan apreendeu drogas na noite de sábado no Jardim das Flores. A equipe, durante patrulhamento, visualizou 2 indivíduos em frente a uma residência. Com a aproximação dos policiais, o indivíduo jogou uma sacola e correu para o interior da casa, pulando os telhados e não sendo possível localizá-lo. Foi verificado, então, que na sacola continha 268 pinos de cocaína e na residência também foi encontrado R$200 provenientes das vendas. Com o outro abordado, nada foi localizado. A proprietária da casa recebeu voz de prisão e, com o apoio de uma viatura de força tática, ela foi conduzida ao plantão policial, onde o delegado ouviu a mulher, sendo o indivíduo que se evadiu identificado e indiciado pelo crime de tráfico de drogas. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para auxiliar técnico, auxiliar de escritório, pedreiro, eletricista instalador, cozinheiro, secretária, caldeireiro, conferente, líder de pátio e serralheiro. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E aí, a seguir, a gente fala de esporte da Série A1 e A2. O Rio Claro ficou no empate contra o Juventus. Já o Velo Clube encarou o Corinthians e saiu sem vitória. Os detalhes das partidas já.
A Defesa Civil de Rio Claro registrou ocorrências durante a chuva na tarde de ontem. Houve queda de árvores e também destelhamento. Segundo as informações, a rajada de vento atingiu 68 km por hora. Vamos ver então agora as temperaturas. Terça-feira de sol, mas com muitas nuvens. À noite, tem pancadas de chuva. Rio Claro tem mínima de 22, com máxima de 32 graus. Limeira, as temperaturas oscilam em 22 e 31 graus. Já Piracicaba tem a mesma oscilação, mínima de 22 e máxima de 31 graus. E agora sim, para falar de esporte, ao meu lado já está Samir Palma, ele que entende muito mais aí de esporte, vai falar para a gente sobre a rodada dos times aqui da cidade de Rio Claro, né? Série A1 e Série A2. Seja bem-vindo, Samir. Muito obrigado, Janaína, um prazer estar aqui novamente. Vamos começar falando sobre o Rio Claro Futebol Clube, que jogou fora de casa, né? Jogou na Rua Javari, na famosa Rua Javari, e enfrentou o Juventus. Nós temos as imagens deste jogo para você, porque o Rio Claro conseguiu sair na frente, começou muito bem o azulão. Tivemos aí este pênalti anotado e aí o Rafael Costa foi lá e fez o gol. Na verdade, quem saiu na frente foi o Juventus. Juventus saiu na frente com o Rafael Costa. É que o Rafael Costa jogou pelo Rio Claro, é a famosa lei do ex. Aí nós tivemos essa grande jogada aí do Denilson, pênalti. Ele mesmo vai lá bater e vai marcar aí o gol de empate para o azulão. E depois, numa jogada do próprio Denilson, o azulão consegue a virada ainda no primeiro tempo. Uma jogada pela direita, o cruzamento e aí o Iamada deixa o dele fazendo a virada aí para o azulão 2-1. Aí o jogo foi por intervalo e na volta o Juventus foi para cima, o azulão não conseguiu fazer o seu terceiro gol e no final o Rafael Costa, a lei do ex, 2-2, empatando nos acréscimos o jogo aí. Então, Juventus e Rio Claro, é mais um pontinho para o azulão, mais um pontinho para o Rio Claro, que já havia empatado em casa, agora empata fora de casa, tem 2 pontos, é a única equipe que empatou os seus 2 jogos aí, e o 15 de Piracicaba, aqui da nossa região, a única equipe que venceu seus 2 jogos, está liderando a competição, está na primeira colocação com 6 pontos, o Rio Claro aparece agora na 11ª colocação. É isso, então, falando de Série A2, agora o próximo jogo acontece em casa, no Chimitão, é isso? Exatamente, no Chimitão, o Rio Claro recebe o São José às 3 horas da tarde na próxima quarta-feira. O São José que está em qual posição aqui? Vamos ver, 7º? São José está na 7ª colocação, 7ª colocação, é isso, então. Vamos falar de Série A1 agora, Velo Clube, para o como está a expectativa, como foi essa partida contra o Corinthians? O Velo, mais uma vez, acaba frustrando o torcedor. Por quê? Porque o Velo Clube foi para São Paulo para enfrentar o Corinthians e jogou bem, assim como tinha sido em casa, no Benitão, na estreia contra o Noroeste, acabou perdendo de 2-0, perdeu para o Corinthians de 2-1, mas foi bem no jogo. Vamos acompanhar os lances aí na Neoquímica Arena. Tivemos aí uma Neoquímica com 42 mil pessoas e logo de cara uma falta para o Corinthians, que era um time misto, mas era um pouquinho melhor do que aquele que enfrentou o Red Bull Bragantino na vitória de virada. E aí o Coronado faz esse gol, aí a bola ainda bate no chão, engana o goleiro Dalton ali, encosta na trave e morre no fundo da rede. O Velo teve grandes chances, uma falha do Donelli, goleiro do Corinthians, e aí nós temos o Daniel Amorim, excelente jogador, tabelando com o Thales, mas foi lá e se redimiu o goleiro do Timão. Aí depois do segundo tempo, pênalti para o Corinthians. Quem vai bater? Yuri Alberto? Não, o Romero. Isso deu muita confusão, está repercutindo até agora. O Romero bateu e o Dalton pega, dando moral aí para o Velo Clube. E aí o Velo Clube decidiu sair. Tá perdendo o jogo, vamos para cima. Um belo cruzamento do Léo Campos. Tá bem o Léo Campos ali nos cruzamentos. Cruzou na pequena área, o Daniel Amorim conseguiu marcar o primeiro gol do Velo Clube no Paulistão. Gol de empate, gol na arena, na Neoquímica, mas não deu. 5 minutos depois, essa arrancada aí, ó o Thales Magno. Thales Mágico, tinha acabado de entrar no jogo, levou, ninguém faz a falta, alguém segura ele. Ninguém segurou, ele foi lá e marcou o gol da vitória do Corinthians, 2-1 para o Timão, mas ficou
aquela impressão. A gente vê o técnico Guilherme Alves ali, a gente via ele na beira do gramado, lá incentivando os jogadores. O Daniel Amorim, depois que fez o gol, ele estava empolgado. O Lucas Duna entrou no jogo, ali teve uma ou outra chance. Então a gente viu um Velo Clube que dá esperanças para o torcedor. Por mais que seja um time misto do Corinthians, é o Corinthians, é um jogo na Neoquímica Arena. Janaína, imagina 42 mil torcedores. Tinha alguns torcedores do Velo Clube também, né? Lá. Tinha os torcedores do Velo lá, mas a pressão em cima do Velo Clube, então acabou se colocando bem. É lógico que a gente vai falar mais uma vez disso. A tabela acaba sendo ingrata com o Velo Clube. Pegou o Noroeste, uma equipe difícil, jogou em casa, era um jogo para ganhar. Agora você pegou o Corinthians, vai pegar agora o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira em Bragança Paulista. É um time de Série A1, também é uma sequência muito complicada. E depois o Velo Clube que no sábado recebe o Santos. Olha, Samir, antes de encerrar, né, a gente fala dessa notícia triste ocorrida ontem, que foi a morte de Léo Batista aos 92 anos. Ele morreu, ele estava lutando contra um câncer e é o ícone do jornalismo esportivo, a voz marcante do jornalismo, deixa realmente um grande legado, né? Exato, do jornalismo esportivo. E o Léo Batista aqui do lado, né, de Cordeirópolis, uma cidade vizinha aqui da cidade de Rio Claro, com uma história muito grande. Tivemos aí, o enterro dele foi no Rio de Janeiro, né? Foi ali no estádio do Botafogo, um grande botafoguense que conseguiu ver o ano passado aí o seu time, o Botafogo, ganhar aí títulos e agora descansa. Bom, a nossa equipe de reportagem esteve hoje na cidade de Cordeirópolis e conversou com um familiar sobre essa trajetória toda de sucesso, né, do Léo Batista. Vamos ver. São cartas, documentos e principalmente fotos de momentos marcantes para a família. Memórias eternizadas nos detalhes de quem teve a oportunidade de conviver de perto com um dos maiores jornalistas e locutores da televisão brasileira. João Batista Belinazzo Neto era conhecido pelo brasileiro como Léo Batista e para a família, o tio Léo. Ele nunca deixou de vir para cá. Anualmente ele visitava a família, né? Quando não visitava, ele mantinha contato de outra forma. Com a minha mãe, que era a irmã mais velha, ele se correspondia através de cartas mensalmente. Era uma carta que vinha e uma carta que voltava, né? Filho de imigrantes italianos, era o irmão do meio entre duas irmãs. E para ajudar os pais, começou a trabalhar aos 14 anos. E a paixão pelo rádio e pela comunicação despertou enquanto ainda morava na cidade natal. Foram mais de 70 anos de carreira que se iniciaram aqui, neste coreto, na principal praça de Cordeirópolis. O jornalista que fez história no rádio e na televisão começou como locutor do serviço de alto-falante da cidade. Ele fazia uns biquinhos no serviço de alto-falantes América, né? Era um serviço assim que tinha caixas de som em alguns postes, né, na cidade, e à noite então tocava música, tinha alguns programinhas. Ele começou aqui. De Cordeirópolis foi trabalhar em Birigui, depois passou por outras cidades do interior paulista até chegar ao Rio de Janeiro, onde foi contratado pela TV Rio. Se destacou no esporte, sendo juiz de boxe e um dos locutores mais marcantes do futebol brasileiro. Ele tem outro time no coração, é o 15 de Piracicaba, né? Então, aqui em São Paulo, o 15 de Piracicaba, no Rio de Janeiro, é o Botafogo. Léo Batista foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e estava internado desde o dia 6 de janeiro e morreu aos 92 anos. Deixando 2 filhas, netos e sobrinhos, que tinham o tio como uma figura paterna. Memórias que jamais serão apagadas, né? Porque o nosso corpo, a nossa matéria vai se dissolver, mas a nossa alma continua. Todas as coisas boas vão junto, né? Armazenadas no nosso coração. É isso, Samir. Muitos fatos históricos em que ele participou, muita emoção e ficam os nossos sentimentos.